Graça e paz a todos que estão vendo esse vídeo. Hoje é o 10º, último vídeo das mensagens que nós estávamos gravando sobre restauração do casamento. São 10 etapas e espero que você tenha gostado dos 9 vídeos. Esse é o último e nós estamos aí preparando uma mensagem muito legal e bacana com a participação do meu esposo lindo e maravilhoso, Pastor Wellington Júnior. E ele que estará aí conduzindo essa última mensagem dessa 10ª etapa, você que está buscando a restauração do seu casamento. Tá bom? Meu amor, pode falar. Paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a vida de cada um. Você vai estar tomando café? Eu vou estar tomando café. Fala, meu amor. Eu tô falando com as pessoas, vocês têm que ver que a gente toma café também, né? Vai, fala, amor. A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Uma restauração, ela é algo que é complexo, porque não é fácil de ser vivido um desmanche de um casamento, de um noivado, de um relacionamento, enfim. Quando se tem um afinco com alguma pessoa, essas coisas mexem com o nosso interior e na maioria das vezes as pessoas acabam caindo em um nível de depressão tão grande que acabam cometendo besteiras, acabam cometendo coisas que fazem mal para a sua própria vida, para a sua própria saúde, como por exemplo, pessoas que se isolam, ficam sem comer por dias, sem tomar banho, enfim, vive uma vida completamente arruinada porque uma pessoa o abandonou. Mas nós temos que nos atentar para tudo aquilo que Deus ele quer de cada um de nós. Deus ele quer que nós sejamos fortes, Deus ele quer que nós sejamos pessoas completamente confiantes naquilo que Ele pode fazer, naquilo que Ele está operando. Existem duas maneiras de se relacionar, existem duas maneiras de você sair dessa crise. Uma é a restauração e a outra é por que a pessoa não volta para mim. Então nós podemos ver que existem duas formas. Essas duas formas vão nos mostrar a maneira que as pessoas elas são conduzidas pelo seu ego, pelo seu intelecto, por aquilo que ela almeja, por aquilo que ela tanto sonha em buscar. Eu propriamente falo a respeito de dois casos aqui. Um de um casamento que foi restaurado e um de um noivado que não teve êxito e não foi restaurado. Portanto, este casamento que foi restaurado, a pessoa a qual ela teve a perda, ela começou a se definhar, a pessoa começou a ficar triste, a pessoa começou a ficar isolada, a pessoa começou a ficar depressiva, mas ela veio até nós e pediu auxílio, pediu ajuda, aonde nós pudemos, através da palavra de Deus, aconselhar, pôr essa pessoa de pé, falar que ela tinha uma vida a ser vivida, que a salvação ela é individual, não adiantava ela ficar daquela maneira na qual ela estava vivendo, porque a depressão ela nada mais é do que, creio eu, que é algo demoníaco na vida da pessoa. Por que demoníaco? Porque você pode tomar diversos tipos de remédios, se você for para a medicina, você vai ver que a depressão ela não tem cura. Ou seja, a depressão ela só é curada através de um esforço humano, onde você busca forças em Deus para poder sair dessa situação a qual você está vivendo. Porque se você permanecer da maneira que você está vivendo, você vai realmente viver este efeito dominó. Porque uma coisa vai causar outra. Por exemplo, se você perdeu o seu ente querido, se você viu o seu relacionamento ser destruído, o que vai acontecer? Você vai se entristecer, isso é normal, porque todo mundo que perde aquilo que alguém ou alguma coisa que ama, o que vai acontecer? Você vai se entristecer, isso é normal do ser humano, por isso que a palavra é ser humano, nós não somos seres extraterrestres, nós não somos seres celestiais que não sentem dor, que não sentem
motivação do coração, porque nós temos um coração e nós sentimos a dor da perda. E o que acontece? Essa pessoa, ela fica de uma maneira tão triste, tão para baixo, que o que acontece com ela? Ela acaba se isolando de todo mundo, ela acaba querendo ter uma vida só, ela começa a ter pensamentos negativos, ela começa a pensar até mesmo na morte. Ou seja, ela pede a morte para Deus, ou se em alguns casos a pessoa até tenta o suicídio, a pessoa tenta se matar, porque ela acha que aquilo ali vai acabar com o problema dela, vai acabar com aquela dor que ela está sentindo. E essa dor que está dentro da pessoa, quando ela está nesse sintoma depressivo, o que acontece? Essa pessoa ela fica tão ruim que ela não pensa em nada, a não ser acabar com aquele problema qual ela está vivendo. Porém, quando você busca ajuda, quando você busca alguém que possa te aconselhar, alguém que possa te ajudar em oração, alguém que possa te levantar, alguém que possa te colocar para cima, porque a depressão ela só vai sair no momento que você der o primeiro passo. Enquanto você não der o primeiro passo para que a depressão suma, isso não vai acontecer na sua vida. Você vai continuar da mesma maneira a qual você está, mas a partir do momento que você der o primeiro passo, buscar ajuda, pedir oração, e através da palavra de Deus você vê que você não é aquilo que você está vivendo, Deus ele pode mudar o quadro que você está vivendo, porque a primeira atitude para que um relacionamento seja restaurado, qual que é? É você buscar em Deus forças para que o Senhor venha mudar. E não adianta você querer, com as tuas próprias forças, fazer com que a pessoa a qual você relacionou, ela venha mudar. Não, porque quem tem que conduzir tudo é o Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo de Deus ele não estiver no negócio, não adianta você fazer nada, porque nada vai dar certo. Mas a partir do momento que você coloca Deus na frente, a partir do momento que você começa a orar, a buscar pessoas que realmente tenham intimidade com Deus para poder chegar diante do trono do Senhor, juntamente com você, através de jejum, através de oração, através de uma busca constante, Deus ele vai operar um milagre a qual tanto essas pessoas que estão vivendo um quadro depressivo necessitam, porque se não for desta maneira, jamais você conseguirá ter êxito naquilo que você tanto busca. Ou seja, essa pessoa na qual nós pudemos aconselhar, essa pessoa ela estava com o seu casamento completamente destruído, essa pessoa estava prestes a se separar, assinar os papéis, e quando nós começamos a conversar com essa pessoa, quando nós começamos a falar com essa pessoa, e através da palavra de Deus, ele começou a ir para a igreja, ele começou a buscar, ele começou a ir ao monte orar, ele começou a fazer propósitos, campanhas para que Deus restaurasse o seu casamento, as coisas começaram a se mover, ele não precisou bater, ele não precisou ficar em cima, ele não precisou brigar com a pessoa, mas no momento que ele se posicionou e saiu desse quadro depressivo, começou a buscar, começou a ter intimidade com Deus, começou a sentir a presença do Senhor na sua vida, ao ponto de sair daquele estado que estava fazendo com que essa pessoa se definhasse a um estado onde houve vida na pessoa. Ou seja, a pessoa estava morta, viva, mas morta. Mas no momento que ela começou a buscar a Deus, ela reviveu, ela foi restaurada primeiro. Ou seja, se você quer que o seu relacionamento seja restaurado, você primeiro tem que ser restaurado. O seu interior tem que ser restaurado. A sua vida com Deus tem que ser restaurada, porque senão não adianta nada. Não adianta você fazer nada se você ficar numa cama ali choramingando, se você ficar numa cama ali esperando a morte chegar para você, você vai ver a morte realmente chegar na sua vida e você não vai viver o sobrenatural daquilo que o Senhor ele tem para aqueles que o amam. Portanto, saia desse comodismo se você quer uma restauração e vá à luta. O outro... Viva, né? Tem que viver, né? Tem que viver, né? Tem que viver, porque se a pessoa não viver, não adianta, né? Tem que buscar realizações, né? Crescer como um ser humano. Sim, porque senão a pessoa ela vai cada vez mais para o buraco. Ela tem que ter autoestima. Isso. Se a pessoa não tiver autoestima para viver o plano que o Senhor estabeleceu, ela jamais vai viver aquilo que Deus tem para ela. E essa pessoa ela começou a buscar em Deus,
começou a ter fé, começou a ter paciência, porque era algo que ela não tinha, e a pessoa que ela perde uma pessoa que ama, a coisa mais difícil dela ter é paciência. Ela quer tudo para ontem, ela quer que as coisas sejam resolvidas num piscar de olhos, mas não é dessa maneira, porque existem brechas que foram deixadas que precisam ser consertadas, que precisam ser reconstruídas. Imagina você tem uma casa e os muros estão derribados e os ladrões passam pelas ruas. Se você não arrumar ali o muro, eles vão entrar na tua casa e vão roubar aquilo que você tem. É a mesma coisa no relacionamento. Se os muros da sua vida não forem levantados e ficarem algumas lacunas, o que vai acontecer? O inimigo ele vai entrar, o inimigo vai colocar dardos inflamados, o inimigo vai colocar setas, o inimigo vai apontar, vai acusar, vai te julgar, vai fazer você lembrar de todas as coisas que você passou no passado com esta pessoa, e tudo isso vai fazer o seu coração ficar pedrificado e você não vai conseguir jamais perdoar e viver uma nova história que o Senhor ele tem preparado para aqueles que estão buscando. Portanto, nós temos que ter essa posição de querer viver e de querer fazer o melhor para Deus, assim como essa pessoa fez. Ela quis viver e a partir do momento que ela se posicionou, Deus aos pouquinhos foi restaurando e a pessoa que ela havia perdido começou a ver nessa pessoa qualidades que ela não tinha e começou a se alegrar e deu uma nova oportunidade, e essa nova oportunidade fez com que fosse restaurado o seu casamento para a glória, honra e louvor do nosso Senhor Jesus. Outro caso é o caso onde as pessoas elas realmente se separam e o outro, o ente querido, ele já está com outra pessoa e a pessoa ela fica brigando, a pessoa fica alucinada com tudo aquilo que ela está vivendo e às vezes a pessoa ela comete atitudes muito drásticas porque ela pensa em tudo menos em viver. E se a pessoa já está com outra pessoa, não tem como você viver uma vida correndo atrás de uma pessoa que já está com outra pessoa. Essa pessoa era noiva de um rapaz e esse rapaz ele arrumou uma outra mulher e foi morar com a outra mulher e essa pessoa queria se matar, essa pessoa queria fazer coisas horríveis e tudo isso cooperou para que... Pode continuar, meu Parei. que eu não vou cortar. E tudo isso ocorreu por quê? Porque a pessoa ela preferiu viver uma vida com a esperança em viver o seu relacionamento restaurado. Só que não tinha condições alguma de ser restaurado porque a pessoa já estava com outra pessoa. E isso tudo trouxe um pesar para essa pessoa que estava ali chorando, que estava sofrendo, que queria de volta o seu noivo, mas já não tinha mais como. Então nós começamos a conversar, começamos a fortalecer essa pessoa para que essa pessoa voltasse a viver os planos que Deus, mas vira e mexe, ela caía num quadro depressivo. Ela se levantava, ela tinha picos altos, baixos, jamais ela conseguia manter uma estabilidade para poder viver o plano perfeito de Deus. Mas até que um dia ela começou a buscar realmente em Deus e se fortaleceu para poder esquecer tudo aquilo que ela havia passado com esse rapaz. Ou seja, momentos delicados. Existem as duas formas. Existe a forma que vem a restauração, existe a forma que na vida de algumas pessoas é tirado aquilo que o cônjuge ou aquele que a pessoa amava, para que essa pessoa ela possa enxergar. E tudo isso é um propósito de Deus. A Bíblia mesmo é clara e categórica naquilo que ela diz. Ela fala que Deus ele determina todas as coisas. Lá no livro de Jó,
Nós sabemos que Satanás, nosso rival, nosso adversário, ele não brinca em trabalho. Muito pelo contrário, ele é estrategista de guerra. E tudo que ele puder fazer para destruir o seu relacionamento, para poder destruir a sua vida, para poder jogar você cada vez mais para o buraco, para poder mostrar para você que você é um nada, ele vai fazer. Ele chegou diante de Deus, Deus olhou que ele estava ali. E Deus perguntou para ele, da onde vieste? Ele falou assim, de rodear a terra. Ou seja, fiquemos atentos, ele estava onde? Rodeando a terra, passeando pela terra. E você acha que nos dias de hoje ele não faz isso também? Que ele não passeia nesta terra? Que ele não anda ao derredor desta terra procurando pessoas para serem tragadas por ele, para serem arruinadas? Tudo que ele faz é um jogo para querer tirar você do foco e da direção a qual Deus estabeleceu para a sua vida. Portanto, quando você começar a entrar num quadro como este, você tem que estar atento para poder enxergar de fato aquilo que Deus determinou para você viver. Portanto, seja forte, seja como Jó, era um homem temente, um homem fiel a Deus. Ele não se desviava para o lado do mal, muito pelo contrário, tudo que ele fazia, ele dava louvores ao Senhor, ele engrandecia o Senhor. Ele foi jogado no limite das suas forças, mas ele quase entrou num quadro realmente depressivo, mas ele não ficou naquele lugar, porque ele buscou em Deus força para poder se levantar e viver o milagre a qual ele estava necessitando de viver. Ou seja, se você estiver num quadro desse, se você estiver vivendo momentos de depressão, se você estiver vivendo um momento de um efeito realmente dominó, porque uma coisa começa a gerar outra coisa negativa, comece a se colocar de pé. Deus ele não fala com aquele que fica prostrado. Deus não fala com aquele que fica com espírito de serem sarcástico, mas com espírito de galinha de Angola. Porque vive falando, tô fraco, não consigo. Eu não vou viver o meu milagre. Muito pelo contrário, o Senhor te deu visão, e visão de águia. O Senhor te compara com a águia, porque você vai voar em altas nuvens, você vai voar em lugares altos, você vai viver o sobrenatural. Você nasceu para ser um vencedor, uma vencedora. Você não é qualquer um. Portanto, se você está vivendo uma vida desta maneira, comece a pensar, comece a refletir, comece a analisar aquilo que você está fazendo, porque você não está entristecendo ou comovendo o coração das outras pessoas. Muito pelo contrário, você está se condenando, você está cada vez mais próximo do buraco, cada vez mais próximo do abismo, cada vez mais próximo do inferno. Ou seja, se levante, alegre o teu coração, busque em Deus, saia desta zona de conforto e saiba que o Senhor tem muito mais para te dar do que aquilo que o diabo roubou de você, ou seja, tirou de você por permissão de Deus. Porque tudo aquilo que Deus permite acontecer na nossa vida é para nos provar e é para nos fortalecer. E se você está vivo, é porque a morte não pode te levar, porque o maior é aquele que habita dentro de você. Portanto, busque em Deus a força, porque é Ele que pode operar o milagre na sua vida. Ah, mas eu sou muito fraco. Não importa. Joel 3, versículo 10 diz, o Senhor diz ao fraco, eu sou forte. Portanto, o seu Deus é forte e Ele pode te fortalecer para que você venha sair desta posição a qual você está, deste quadro que você está vivendo, para poder viver a restauração do seu casamento ou até mesmo a restauração da sua vida emocional, para que você venha se alegrar e viver novos ares que o Senhor ele tem preparado para aqueles que o amam. Portanto, se alguém te deixou, se alguém te humilhou e você quer que seja restaurado o seu casamento, busque em Deus primeiramente. Veja se é Deus que permitiu que tudo isso acontecesse. Veja se realmente Deus está neste negócio e se Ele realmente quer fazer com que você venha viver a restauração daquilo que você tanto tem buscado. Portanto, não fique nesse quadro depressivo. Não fique querendo que as coisas aconteçam da maneira mais rápida, porque não é assim que se resolve as coisas. Às vezes demora tempo, são degrau por degrau a ser subido.
não adianta você dar o passo maior que a perna, porque você vai se machucar. Não adianta você querer fazer o milagre acontecer, porque quem é o milagre é Jesus Cristo. Você não consegue fazer nenhum tipo de milagre sem a presença de Deus. Mas a partir do momento que você deixa Deus entrar na tua vida, a partir do momento que você deixa Deus mudar a sua história, você vive o milagre, você vive as promessas, você vai desenvolver no seu interior a autoestima para poder sair desta situação a qual você está vivendo, para que a sua vida seja mudada e o nome do Senhor seja engrandecido na sua vida. Amém? Deus abençoe a tua vida poderosamente. Amém. Espero que essa mensagem tenha te abençoado e proporcionado aí uma clareza na sua vida. E a 10ª etapa é essa: busque ajuda imediata, busque pessoas, pastores que te auxiliam, que te ajudem nessa reconstrução, nessa restauração do seu casamento. E não fique sozinho, não se isole, mas vá a uma igreja próximo da sua casa. Se você não conhece a palavra de Deus, sabe, frequente a igreja para que você possa ser instruído, para que você possa aprender. Peça oração para os seus pastores. Aceite Jesus como seu único, suficiente Salvador. Peça para Jesus entrar na sua vida, no seu coração, na sua casa, na sua família. E eu tenho certeza que o poder de Deus será manifesto e você não viverá só a restauração, mas você viverá novidades de vida, né, pastor? Sim. Então busque auxílio, busque ajuda. Essa é a etapa, assim como nós pastores ministramos na vida desse casal que teve essa restauração, assim como outros casais que passaram, que também tiveram restauração ou mudança de história extraordinária, você também obterá através de ajuda, de auxílio. E ninguém consegue reconstruir nada sozinho. Então busque ajuda, que você vai ver que será mais fácil. E sim, Jesus, ele já te ajuda. Ele tira o fardo, o peso maior das suas costas, e vai ser muito mais fácil, e a restauração vai acontecer bem mais rápido, né, meu amor? Em nome de Jesus. Então tá bom, gente? Fica com Deus. Essa foi a última mensagem. Se você gostou, dá o seu like aí pra divulgar, né, o canal. Assine para você ver mais vídeos. Comente. Se você quer oração, coloque o nome, seu nome, do seu cônjuge, da sua família aqui nos comentários, que nós estaremos orando, intercedendo para que o seu casamento seja restaurado, para que você seja restaurado, para que tudo que foi destruído seja reconstruído em nome de Jesus, tá bom? Um grande beijo, fique com Deus. Aqui é a Sheila Paz, pastor Wellington Júnior. Nós somos do Ministério Reconstruindo Vidas aqui de Mogi das Cruzes, São Paulo, e nós estaremos aí fazendo mais vídeos para te edificar, para te ajudar, para te auxiliar, em nome de Jesus, tá bom? Um grande beijo, paz! Deus te abençoe. Ministério Reconstruindo Vidas quer reconstruir você. Isso aí, Ministério Reconstruindo Vidas quer reconstruir você. Tchau, tchau.